Bom, esse é o segundo vídeo do canal Sabedoria de Salomão. Aqui a gente vai, como dito no vídeo anterior, abordar a segunda retratação de Agostinho. Então, se você tem uma vida triste, está confuso, não sabe ainda como buscar pela felicidade, então mergulhe nessa reflexão comigo, porque Agostinho vai te ensinar o segredo para ter uma vida feliz. Agora a gente entra na segunda retratação de Agostinho, que é sobre o seu livro A Vida Feliz. Bom, o objeto de estudo de Agostinho aqui parece simples, né? Isso aconteceu pouco tempo depois de Agostinho se converter. Ele estava retirado em um lugar ali que agora eu não lembro o nome, mas ele estava refletindo sobre o que torna uma vida verdadeiramente feliz. E Agostinho, como ele tinha acabado de se converter, ele ainda estava dando uma ênfase muito grande, né, na filosofia. Ele era mais um filósofo que tinha virado cristão do que de fato um cristão que usava da filosofia, né? Ele viria a se tornar isso mais velho, mais maduro. Nessa fase ele ainda era muito voltado para a filosofia, o que foi bom, né? Porque na época o cristianismo andava junto com a tradição filosófica, né? E isso permitiu que se criasse, que se formulassem muitas perguntas que foram respondidas aí através dos questionamentos dos filósofos. Era muito interessante. E Agostinho, não diferentemente, ele se baseou em três filósofos para concluir a sua síntese, né? O primeiro foi Platão de novo, né? Agostinho era muito baba-ovo de Platão, né? De fato, ele pegou muita coisa de Platão aí, né? Também Aristóteles, o homem, né? Não tem como. E Cícero, que era um filósofo romano, não tão conhecido quanto Platão e Aristóteles, que estão aqui ó, atrás de mim, os brabos, né? Não tão conhecido quanto eles, mas um filósofo aí que impactou muito Agostinho. Bom, começando por Platão, o que, que é a felicidade para Platão? Platão ele é um cara muito da contemplação, né? Então ele estava na ideia do mundo das ideias ali, né? Para ele a felicidade vinha da contemplação da ideia do bem. Então, quanto mais você se abstivesse do mundo sensível, né? Quanto mais você se abstraísse do mundo sensível, mais você se elevasse intelectualmente, fosse compreendendo melhor as ideias do mundo das ideias, principalmente a ideia de bem, mais feliz você seria. É o famoso argumento socrático de que se a pessoa conhecesse a justiça, ela seria justa. Então, se ela conhecesse o bem, a sua vontade se orientaria para o bem. É uma questão muito de contemplação mesmo, é uma questão de abstração, não tem muito uma questão prática. Já o nosso humano Aristóteles, ele vai pelo contrário, né? Não totalmente pelo contrário, mas ele coloca muita ênfase na prática. Porque para ele não tinha essa de mundo das ideias, não, meu amigo. O mundo, a verdade, dava para ser conhecida pelo menos em partes, né? Aqui mesmo, e ele foca muito na vida aqui, neste mundo mesmo, né? E para o Aristóteles, o que, que é a felicidade? Bom, ela primeiramente depende da justiça, então você tem que ser uma pessoa que age na prática de forma justa, e para isso na Ética Nicômaco ele acaba formulando como isso seria possível, que seria a ideia do justo meio, ou seja, você ter virtude que ser em relação a dois extremos viciosos, né? Então, agir pelo caminho do meio termo. Você pega dois extremos, né? Um que é uma falta, outro que é um excesso, e o caminho do meio termo entre os dois seria a virtude. Por exemplo, a coragem, né? A virtude da coragem. Ela é o meio termo entre a temeridade, que é você não temer absolutamente nada, sair metendo louco, e a covardia, que é você ser um bunda mole que não consegue agir, não consegue fazer nada. Então, você ir pelo meio termo, você é, não ter medo de nada é um problema, você ter medo de tudo é um problema, ao meio termo, ou seja, você temer algumas coisas, mas não ser um pé rapado, é o caminho certo. Da mesma forma, da mesma forma, ele argumenta que a generosidade é o meio termo entre a prodigalidade, que é você ser muito generoso, você sair dando tudo aí, né? Lá ele, o que os outros pedem, e a avareza, que é você ser muito pão duro, muito mão de vaca, e querer tudo para você e não querer dar nada, o famoso avarento, né? Então, ser generoso, na verdade, seria o meio termo entre você ceder demais
e você não ceder nada, né? Então é o meio termo ali, né? Não dá para ir muito para um lado e muito para o outro. Então Aristóteles ele tem essa visão. E basicamente, após você corrigir, né, a sua moralidade, aí sim entra a função pelo qual o ser humano foi criado, né, que é a razão. Então, no caso, você já usa a razão para corrigir esses vícios, né? Você ir pelo meio termo dos vícios, isso já é moderado pela razão. Porém, a razão ela entra após isso de forma mais contemplativa, né? Onde você vivendo a vida contemplativa, você vivendo para estudar, buscar pela verdade, enfim, se elevar intelectualmente, você consegue aí ser feliz, né? Porque esta vida é a vida que menos depende de fatores externos. O interessante é que para Aristóteles os fatores internos importam. Então, você ter dinheiro, você ter amigos, né? Ele dá muita ênfase nessa questão da amizade, você ter família, enfim, você ter os recursos externos ali, status, enfim, eles não são a fonte da felicidade, porém eles importam, né? Porque eles tornam sua vida mais fácil e para você agir de forma justa, você precisa ter pessoas ali no seu meio para agir de forma justa, você precisa ter recursos para poder ajudar essas pessoas, então esses recursos importam. Porém, ele sai um pouco da abstração de Platão, né? Para Platão realmente vale mais a contemplação mesmo, e ele concorda que de fato se elevar intelectualmente é muito importante, porque a função do ser humano que diferencia o ser humano das outras criaturas é o uso da razão, mas ele bota um pouco o pé no chão e mostra que os fatores externos acabam também influenciando, mas no final tem esse caráter contemplativo. Bom, mas e o tal do Cícero? O que esse cara fala? O que esse caba fala? Bom, o Cícero, ele era romano, né? Ele tinha muito essa questão do exército ali, né? Da questão do pensamento romano mesmo, da época, e ele foi muito influenciado pelo estoicismo, né? Ele não era um estoico, mas ele vai bastante por essa linha. Então ele fala que a felicidade ela é algo interno, então ela independe do mundo externo e que basicamente buscar pela sabedoria e buscar pela virtude te blindariam para você resistir ao mundo externo. Então você seria feliz pelo que emana de você mesmo. A busca pela sabedoria, a busca pelas virtudes te blindariam para as adversidades da vida, né? Algo que vai bem na linha do estoicismo mesmo, aquela parada de você não se importar com o meio externo porque você está fazendo o que está no seu controle. E bom, o que, que o Agostinho conclui de todo esse escaba aí? Desse escaba doido aí, o que, que ele conclui? Bom, de Platão ele conclui que ele concorda que a ideia do bem é muito importante, né? Buscar pela sabedoria, buscar pela ideia do bem é sim muito importante, porém, novamente, está incompleto, né? O Platão estava incompleto porque faltou ele considerar que uma pessoa pode conhecer o bem e mesmo assim agir errado, né? Aristóteles, ele já percebeu mais, ele já deu um diagnóstico mais preciso nessa parte, que seria no caso a acrasia, né, a fraqueza da vontade. Então Agostinho ele percebe também que mesmo a pessoa conhecendo o bem, ela pode agir errado. Então só a contemplação, só você entender a ideia de bem não seria suficiente. No caso, ele diz que é por conta do pecado, né? Então, Agostinho, muito conhecido pela doutrina do pecado original, né? Ele diz que o pecado corrompeu a moralidade humana, né? A natureza humana. Então, o problema seria mais fundo, né? Seria mais profundo, o buraco é mais embaixo. Então, Platão acertou que contemplar o bem é importante, porém ele não se ligou que o ser humano é corrompido, né? E quanto ao Aristóteles, o que ele fala? Bom, ele concorda com o diagnóstico do Aristóteles, né? Aristóteles faz realmente uma excelente análise aí da condição humana, né? Ele analisa como ser virtuoso, analisa as falhas de caráter humano. De fato, Agostinho concorda com essa análise, porém ele conclui uma coisa muito interessante. Ele conclui que mesmo os sábios e virtuosos, né? Ou seja, o ideal de Aristóteles, né? O ideal eudaimônico de Aristóteles, né? Porque a eudaimonia é o florescimento humano. Então esse homem aí que passou por toda essa jornada, o cara ele age virtuosamente, ele busca, né, a vida contemplativa, ele busca sabedoria. Mesmo esse caboclo, ele ainda busca algo a mais. E Agostinho diz que é porque o ser humano tem um vazio infinito no seu coração, porque ele de fato foi criado para o infinito. Então, bens finitos jamais vão conseguir suprir
o coração humano. Então, mesmo um homem eudaimônico, né, um homem que atingiu o ideal que Aristóteles estava falando, esse cara ainda vai buscar por coisas, né? Pessoas virtuosas ainda buscam por mais, pessoas sábias ainda buscam por mais. E eu gostaria de trazer um versículo aqui da Bíblia que fala exatamente isso. Aqui, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que diz que tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o infinito no coração dos homens, né, dos seres humanos, sem que os humanos possam descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Essa frase foi escrita aí por Salomão, né? Já já a gente vai falar desse caboclo, e ela diz exatamente isso, ela dá a base, ela dá ênfase nisso, de que há um infinito no coração do ser humano e que mesmo que ele tente preencher com qualquer coisa que não seja um bem infinito, não seria suficiente. E agora o Cícero. Bom, o Agostinho ele concordava com o Cícero que de fato era importante você ter um pouco dessa resiliência, né? De você cultivar a virtude, de você cultivar a sabedoria, de você realmente não se importar com as questões externas, né? De você ter esse amadurecimento interno. Porém, ele diz que só a sabedoria filosófica, só buscar pelas virtudes usando a razão, também não seriam suficientes, não resolveriam o problema. A sabedoria poderia até mostrar a sede, mostrar o problema, mas ela não ia produzir a água, não ia produzir a solução, pois Pois em João, capítulo 4, versículo 14, está escrito: Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Essa frase é de Jesus, né? Para quem não está muito ligado, é Cristo quem diz isso, e basicamente entra muito nisso, né? Que se não for a água de Cristo, aquilo que leva para o eterno, nada vai satisfazer a sua sede. Eu falei que eu ia falar do Salomão, e agora é bom para falar um pouco do Salomão, porque esse cara, ele era o ideal de vida para todo mundo, basicamente, né? Muitos dos filósofos teriam Salomão como o homem ideal, porque o cara era rei, né? Ele era virtuoso, de fato ele tinha virtude, Deus deu para ele a virtude de julgar corretamente, né? Tanto que um dos casos mais famosos dele é o caso das duas mães, né? Não vou entrar aqui muito em detalhes, mas ele julga de forma virtuosa. Ele é muito sábio, né? Ele é conhecido pela sua sabedoria. Ele é o rei mais próspero de Israel, né? Então, lembra que eu falei que Aristóteles disse que era importante você ter bens externos? Eles não eram a fonte da felicidade, mas eles influenciam, né? Porque, de fato, por mais sábio que você seja, você precisa comer, né, mano? Então, assim, você tem que ter alguma coisa, né? E Salomão tinha tudo e mais um pouco. O cara era o rei mais próspero de Israel, né? Ele era sábio, era virtuoso, ele tinha basicamente tudo, né? Tinha um harém humilde, né? De 1.000 mulheres, né? O cara realmente casou pouco, né? Muito humilde ele. E justamente isso fez com que ele se afundasse, né? Ele acabou dando muita ênfase para suas mulheres e acabou dando pouca ênfase para Deus, né? Então, mesmo ele, que tinha tudo isso, tinha uma grande quantidade de bens externos, o cara era virtuoso, era sábio. Quando ele acabou deixando Deus, né? Ele se desviou, o famoso desviado da igreja, ele acabou se perdendo, né? E em Eclesiastes 12, capítulo 12, versículos 13 e 14, que é um livro de Salomão, né? Ele dá uma ênfase muito boa nisso. O homem fala aqui, ó, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então ele resume que temer a Deus e guardar os seus mandamentos, ou seja, tá firme com Deus ali, pender para o eterno, é de fato que vai preencher o coração humano. Não adianta só essas qualidades, elas também são boas, elas devem ser procuradas, mas acaba tendo muito enfado se você não traz um propósito eterno para tudo que você está fazendo. Mesmo coisas belas e boas e justas acabam trazendo esse cansaço, né? Então, em resumo, Agostinho concorda com bastante da tradição filosófica que ele leu ali, né, da sua época, porém as principais correções que a gente pode ver, tanto na primeira retratação quanto na segunda, é que faltou o elemento eterno,
faltou essa ânsia no coração humano que pende para o eterno, faltou Deus mesmo, né? Então, Agostinho ele acrescenta que os diagnósticos até estão certos, porém eles estão limitados, né? Ainda falta Deus, falta o eterno. Então, na vida feliz, Agostinho vai concluir que feliz é aquele que tem Deus, simplesmente aquele que caminha rumo ao eterno. Porque só um bem infinito, só um bem eterno pode preencher a ânsia no coração humano, que foi criado para o eterno. Só quando se descansa em Deus é que se preenche isso. Como muito bem explicado por Cristo em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 ao 30. Ou seja, a única forma de ter um descanso é de fato descansando no infinito, descansando no eterno, descansando em Deus. O próprio Agostinho, posteriormente, ele escreve uma frase muito bonita que exemplifica isso, que é a frase: Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Então feliz é aquele quem possui Deus, na visão de Agostinho. Certo? Essas foram as duas primeiras retratações aí. Esse livro é grande pra caramba, então eu vou fazer uma série dele, eu vou postar um vídeo falando sobre um tema e outro sobre as retratações. Um sobre um tema e outro sobre as retratações, até a gente completar todas, porque de fato Agostinho faz correções e levanta tópicos muito interessantes aí, né? Você vê o amadurecimento dele nessas retratações, ele dando mais ênfase para a filosofia no começo, depois ele dando mais ênfase para as escrituras e de fato usando a filosofia como um complemento, né? Você vê o amadurecimento dele, ele começa muito esperançoso com o intelecto humano, né? E depois com a busca do ser humano pela verdade, mas depois ele percebe uma dependência cada vez maior de Deus e das escrituras, né? Então ele une a filosofia com o cristianismo de uma melhor maneira e consegue aí atingir verdades mais elevadas. Então é bem legal eu vou cobrir, né, com vocês aí todas as retratações, mas para não ficar muito maçante, eu vou intercalando sempre com um vídeo de algum outro assunto. Bom, esse é o primeiro vídeo aqui do canal Sabedoria de Salomão, né? Eu tinha outro canal onde eu não aparecia, não mostrava o rosto, já fazia vídeos nessa pegada, porém ele acabou sendo excluído, né? Então eu tô recomeçando, tô me reerguendo. É tipo Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro, que ele tá saindo do túmulo, tô voltando agora. Então quem puder aí, quem gostar, curta, compartilha, se inscreva. Tô tentando trazer o melhor conteúdo aí, tentando mudar um pouco o formato e espero que vocês gostem. É isso, nos vemos no próximo vídeo e fui!